Crenças que promovem a saúde. Antônio Alzir Ramos e Tenório Teles. Além dos procedimentos de cura tradicionais, muitas pessoas mostram que a riqueza da nossa língua pode ser um grande transformador das nossas condições físicas. Ainda que procedimentos linguísticos não substituam um tratamento médico, as informações de uso da postura, gestualidade, expressões e sentidos podem ser um diferencial em um tratamento de saúde, tornando-se verdadeiras terapias complementares aos tratamentos convencionais mediante orientação. Programação neurolinguística, um modelo de investigação. Você já esteve doente e alguém lhe recomendou pensar positivo para ajudar a sua situação? Bem, existe uma grande probabilidade de que a maioria das pessoas tenha passado por isso. Mas será que nosso cérebro realmente é capaz de mudar a nossa condição física? A ciência diz que sim, e tudo acontece através da linguagem. Para que se possa entender como isso acontece, é importante conhecer alguns detalhes sobre a investigação desse fenômeno. Em 1975, dois pesquisadores americanos, Richard Bandler e John Grinder, resolveram investigar como a linguagem modificava o comportamento. Para fazer isso, eles juntaram conhecimentos das áreas de psicologia, linguística, comunicação, cibernética e neurologia, e começaram a realizar experimentos que mais tarde construíram o modelo de comunicação terapêutica da programação neurolinguística, a PNL. Nessa época, já havia a hipótese de que a direção lateral dos movimentos dos olhos estava relacionada com o acesso da ativação contralateral dos hemisférios cerebrais, em diferentes desafios cognitivos. Para testar essa teoria, Bandler e Grinder mediram o registro das flutuações elétricas da atividade cortical de pessoas enquanto elas respondiam questões específicas que acessavam informações processadas nas diferentes zonas corticais, que incluem os 5 sentidos, utilizando equipamentos de ponta para receber, armazenar e analisar as formas das ondas elétricas cerebrais. Os resultados demonstraram haver uma conexão inata entre os movimentos dos olhos e os processos cognitivos. Quanto mais complexa era a questão, mais complexos eram os movimentos dos olhos. Esses movimentos eram diferenciados de pessoa para pessoa, de acordo com a maneira predominante de ela processar as informações no cérebro. Com base nos resultados, os pesquisadores, então, construíram um modelo de identificação dos sistemas de representação mental, utilizando a observação dos movimentos dos olhos das pessoas destras. Numa de suas primeiras obras, eles apresentam o desenho de uma face. No lado esquerdo, são indicados os sistemas de representação relacionados com as experiências recordadas pela memória. Do lado direito, estão as experiências construídas pela imaginação e pela fantasia. Quando os olhos se movem para cima ou ficam direcionados para frente, indicam que a pessoa está acessando o sistema visual. Quando os olhos se movem horizontalmente, na altura e na direção das orelhas, eles acessam o sistema auditivo. Quando os olhos se movem para baixo, à esquerda, acessam o sistema auditivo digital, diálogo interno. E quando se movem para baixo, à direita, acessam as sensações sinestéticas, tato, olfato, paladar e sensações viscerais. Bandler e Grinder também investigaram outros padrões de linguagem verbal e não verbal, fazendo uso de câmeras de vídeo e gravações, e com a ajuda de 3 terapeutas famosos, identificaram padrões constantes e repetitivos da linguagem, com os quais construíram o modelo de comunicação originário da PNL. Com isso, eles começaram a treinar a si mesmos e a outras pessoas no modelo de excelência de comunicação, para produzirem resultados terapêuticos semelhantes aos dos terapeutas. Esse modelo combinava padrões específicos de linguagem verbal e não verbal, de acordo com o sistema de representação mental preferencial da pessoa que estava sob terapia. Com a adequação da linguagem ao sistema de representação preferencial de cada pessoa, proposta no modelo da PNL, os resultados da comunicação foram excelentes nos trabalhos terapêuticos. Esses resultados levaram à constatação de que era possível treinar o cérebro
para produzir comportamentos talentosos, não só na comunicação da área terapêutica, mas também em outros campos da atuação humana. Assim, o modelo da PNL foi expandido para outras áreas do conhecimento humano, como vendas, educação, administração e negócios, ficando conhecida por possuir técnicas específicas para contatos interpessoais que garantem excelentes resultados. Como aplicar os procedimentos da PNL? A PNL é um modelo de terapia cognitiva. Seus procedimentos estão direcionados para as funções superiores do cérebro e suas estratégias promovem o desbloqueio tanto da atividade emocional quanto cognitiva. Essa área do conhecimento possui padrões de comunicação estruturados que possibilitam a constatação do sistema de representação preferencial das pessoas e o uso de técnicas que ativam os outros sistemas de representação, ou seja, é uma forma de ajudar o outro a ampliar e modificar os mapas de realidade que elas têm em mente. Para aplicar os procedimentos da PNL, é fundamental o conhecimento das modalidades dos sistemas de representação visual, auditiva e sinestética. Num nível mais avançado, o conhecimento das submodalidades se faz presente para a identificação de informações ainda mais sutis, que interferem na qualidade dos pensamentos e das emoções. Na submodalidade visual, investigam-se propriedades como cor, brilho, contraste, textura, detalhes, tamanho, distância, forma, localização, perspectiva, proporção e dimensão. Na submodalidade auditiva, investigam-se localização, timbre, tonalidade, aspecto melódico, inflexão, volume, tempo, ritmo e duração. Na submodalidade sinestética, exploram-se qualidade, intensidade, localização, movimento, direção, velocidade e duração. Esse conhecimento das representações mentais não só possibilita a identificação de processos detalhados das informações de representações mentais, como também ajuda as pessoas a ampliarem conscientemente seus mapas mentais, para além de seu sistema de representação preferencial. Por isso, uma pessoa pode processar as informações preferencialmente pelo sistema visual, mas com o uso da PNL, ela terá que fazer uso dos demais sistemas para se comunicar. Por meio dos recursos da linguagem verbal e não verbal, o programador neurolinguista ativa todos os sistemas de representação da pessoa durante a comunicação interpessoal. Isso provoca uma alteração na atividade cerebral, especialmente nas funções superiores, onde a atividade é mais sutil e, como resultado, temos mudanças comportamentais. Intuição e linguagem nos processos de cura. A história dos processos de cura não convencionais é de muita repressão, ainda que façam parte de muitas das culturas nacionais, como é o caso do xamanismo e outras de caráter espiritual. O período de colonização as fez perder parte de sua força vital e valor de expressão. Algumas atividades de cura não convencional sobreviveram na marginalidade. E um dos fatores determinantes para que isso ocorresse foi a associação que os colonizadores cristãos faziam das práticas informais de saúde com a feitiçaria e pactos diabólicos. Os indígenas, por exemplo, sofreram grandemente com esse tipo de exclusão, sendo obrigados a modificar as suas crenças, instrumentos naturais de cura, manifestações rituais e xamânicas e até o seu cultivo de plantas. O avanço das práticas médicas, apoiadas na ciência tecnológica e no poderio econômico da indústria farmacêutica, fez com que as manifestações da espiritualidade fossem substituídas. Remédios populares naturais à base de ervas, terra, saliva, urina, mel, água, sanguessugas, larvas, foram sendo trocados pelos remédios comprados em farmácia. Mas, atualmente, as necessidades emocionais e espirituais dos pacientes, que dependem de um componente simbólico significativo no processo de cura, não estão sendo satisfeitas dentro da medicina. E isso nos chama a atenção para métodos alternativos de cura. Graças à possibilidade de pesquisa, muitos estudos podem confirmar que diferentes manifestações cerebrais podem ser de extrema importância para a condição de um paciente, seja através do controle da respiração, ajuste de postura,
o uso do calor corporal, entre outros, podemos obter resultados positivos que se mostram transformadores. Mapeamento e transferência de expressões e movimentos. Existem algumas estratégias de aplicação dos modelos de excelência na promoção da saúde. Nelas são utilizados os procedimentos de comunicação interpessoal e técnicas de intervenção da PNL, complementados com recursos de linguagem verbal e não verbal. Uma dessas estratégias é o mapeamento e transferência de expressões e movimentos, baseado no trabalho do hipnoterapeuta americano Lee Cleforce, que traz modelagem de gestos utilizando os gestos da própria pessoa. Para a exemplificação do uso dessa estratégia, a autora traz um caso real de um rapaz de 20 anos de idade. O paciente apresentava características como agressividade, timidez, problemas de memória e de localização de objetos, sendo um aluno que tinha muitos problemas com notas em sua vida escolar. Durante a terapia, o paciente em questão fazia movimentos com o braço e mão esquerda de forma frequente, e o sentido desses movimentos era preferencialmente do peito para fora e vice-versa. Ele também fazia o mesmo movimento com o braço e mão direita, mas eles eram sempre alternados e raramente concomitantes. Mas, surpreendentemente, quando perguntado sobre como ficaria quando superasse suas dificuldades emocionais, o rapaz fez uso concomitante de ambos os braços e mãos, fazendo também um movimento de desenrolar imaginário das duas mãos, no sentido do peito para fora. Durante a terapia foram mostradas ilustrações sobre o cérebro e o sistema nervoso e explicados aspectos básicos sobre seus funcionamentos, tanto em suas funções inferiores, emocionais, quanto superiores, cognitivas. Foi falado que com o treinamento da vontade, seria possível controlar a atividade emocional impulsiva e que ele poderia começar a fazer isso por meio de exercícios de respiração e de gestualidade, com prática diária. O exercício consistia em iniciar o movimento do braço e da mão direita, que ele usava com pouca frequência, no sentido de fora para o peito, elevando o braço para cima e retornando ao peito. Movimento menos frequente no seu padrão não verbal. Com isso, equilibrava-se o movimento do lado direito do corpo que comanda o lado esquerdo do cérebro, que era menos frequente no seu padrão de comunicação. Depois do movimento com o braço e a mão direita, ele deveria fazer uso concomitante e bilateral das duas mãos e braços, fazendo uma elevação de ambos, partindo do peito em direção à cabeça. O movimento deveria abrir um grande círculo ao redor de seu corpo, com as mãos retornando ao peito. Então, ele simularia estar desenrolando algo no sentido de dentro para fora, padrão observado em sua comunicação quando ele falava sobre a situação desejada e nos agentes não convencionais de cura. Alguns meses depois, o rapaz apresentava mudanças de comportamento. A agressividade e timidez davam lugar à alegria e extroversão. Outras pessoas atendidas que praticaram diariamente durante um certo período os exercícios criados dentro dos mesmos critérios de observação da gestualidade também relataram resultados positivos em curto espaço de tempo. Visualização e expressão corporal. Em uma outra terapia, a autora pôde observar no que a visualização e expressão corporal contribuíram para a melhora de um estado crítico de saúde. No experimento, o paciente de 24 anos havia tomado soda cáustica, atendendo às determinações das vozes interiores que lhe incitaram ao suicídio. Ainda que tenha sobrevivido, muitas foram as dificuldades posteriores. Para se alimentar, ele precisava usar uma sonda específica na barriga. A condição física e emocional do paciente estava completamente comprometida. A depressão não ajudava a agir. E para que ele pudesse realizar uma cirurgia de garganta e traqueia, ele precisava ganhar peso. À medida que os primeiros encontros entre o paciente e a autora foram passando, ele foi estimulado a lembrar de uma situação passada em que sua garganta estava sadia e em pleno funcionamento. Com base nas representações mentais dessa memória, ele realizou uma escultura gigante de sua garganta, utilizando gestos bilaterais e amplos, com os dois braços e as duas mãos, dentro de suas possibilidades de movimento.
Imaginariamente, ele esculpiu sua garganta sadia com as mesmas propriedades de representação mental de sua memória: cor, forma, textura, brilho e flexibilidade. Depois foi orientado para realizar o gesto de encolher a escultura da garganta virtual sadia, fazendo um transplante dela para o próprio corpo. Momentos depois do exercício, o paciente conseguiu engolir água, o que representava um grande passo em sua condição. Na semana seguinte, o rapaz continuou a apresentar resultados positivos. Estava conseguindo engolir saliva, água, leite e mingau batido. Ele também se tornou mais comunicativo, apresentava a postura mais ereta, utilizava mais gestos para falar, havia ganhado peso e sua musculatura facial estava mais firme. Através do experimento, foi possível chegar à conclusão de que o rapaz precisava da cirurgia na garganta, mas havia uma outra cirurgia necessária, um transplante no programa mental de vida. Esse transplante simbólico não dependia do médico, mas do próprio paciente. A pessoa pode receber a ajuda de um programador neurolinguista para ter sua estratégia saudável mapeada, mas precisa praticar o novo programa para obter os resultados, porque o programador não pode fazer isso pela pessoa. Os laços de afeto sadios, amorosos e esperançosos também podem ajudar na recuperação da saúde, mas a pessoa precisa estar aberta para esses contatos. Caso contrário, fica sendo imposição de um outro. Visualização no desenho e dramatização. A estratégia de visualização no desenho e de dramatização é muito eficaz, se usada principalmente com pacientes infantis. Por exigir criatividade e ser lúdica, é um tipo de terapia capaz de prender a atenção de uma criança através de uma linguagem que ela compreende completamente. No experimento demonstrativo, a autora tinha como paciente uma criança de 9 anos que apresentava constantes ataques de asma. A mãe estava fazendo tratamento com plantas medicinais e já havia obtido alguns resultados, mas a criança permanecia com dificuldades de respiração. O esforço da respiração transparecia também na expressão e nos gestos da criança, que parecia sempre cansada. Por isso, no primeiro contato, a autora criou uma dramatização, contando uma história sobre 2 animais em uma fazenda: um cachorrinho asmático e um cavalinho sadio. A criança faria o papel do cachorrinho e a autora do cavalinho. Durante a dramatização, o cavalinho perguntava ao cachorrinho por que ele estava tendo ataques de asma. O cachorrinho respondeu que tinha asma porque não havia ainda cuspido na boca do peixe jeju, uma espécie de peixe amazonense. Segundo o que o cachorrinho da dramatização explicava, para que ele ficasse curado da asma, deveria ir para Itacoatiara, uma cidade à beira do rio Amazonas. Lá, na beira do rio, alguém iria pescar um peixe e dar para ele cuspir na boca dele. Então o peixe seria devolvido ao rio, levando a asma embora. Mas como ele não podia chegar até o rio, continuava com asma. Durante a dramatização foi constatada a crença cultural da criança, que poderia estar limitando a sua saúde. Segundo a menina, ela não havia cuspido na boca do peixe porque a viagem era cara e os seus pais não tinham dinheiro para levá-la para a beira do rio, em outra cidade. Neste momento, a autora decidiu adicionar uma novidade ao enredo. Assumindo o papel de dona do cachorro, ela fazia de conta que ia até a beira do rio Amazonas e pescava o peixe que era trazido para o cachorrinho. Com o desenho do peixe em um papel, a terapeuta pedia que ela cuspisse na boca dele, para que ele levasse a asma embora. Depois disso, o desenho era amassado e o peixe devolvido para o rio, simbolizado pela lata do lixo. Orientada a fazer isso diariamente, a simbologia ritualística, que era natural da cultura da criança, passou a trazer os benefícios que a pequena paciente necessitava. Dança ritual do cérebro. A dança é uma forma de linguagem muito favorável na promoção da saúde, porque além de padronizar os ritmos do corpo e da atividade cerebral, ela desbloqueia as tensões corporais de postura e movimentos. Essa atividade ativa os 2 lados do corpo sincrônica e alternadamente, proporcionando uma atividade integrada dos 2 hemisférios cerebrais concomitantemente. Quando feita aleatoriamente, a dança já apresenta efeitos positivos na promoção da saúde, mas se for direcionada,
com processos mentais específicos, para a ativação das funções superiores do cérebro, seu potencial é incalculável. A dança ritual do cérebro, ou DRC, foi criada tendo como base a riqueza expressiva dos agentes não convencionais da cura, que fazem de sua comunicação uma dança expressiva, orquestrada com movimentos e palavras. As etapas da DRC foram sendo criadas experimentalmente durante a realização da pesquisa, a partir de movimentos e danças comuns. Para o experimento, foram analisadas 3 pacientes com formação universitária e idade entre 30 e 50 anos. Fisicamente saudáveis, mas com dificuldades emocionais. Esses pacientes vivenciaram o processo, constataram resultados positivos e, aos poucos, a DRC foi sendo proposta a diferentes grupos de agentes não convencionais de saúde, de educadores e arte-educadores. A DRC, assim como as outras intervenções, sempre está subsidiada por informações técnicas sobre o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, de modo que as pessoas, ao realizarem as atividades, estejam sabendo que fazem uso dos recursos do faz de conta do cérebro, para provocarem mudanças de comportamento voltadas à saúde e ao bem-estar. Para realizar a DRC, as pessoas fazem uma preparação, respondendo a algumas perguntas por escrito sobre o que desejam alcançar. Nos casos em que as pessoas não têm domínio da escrita, as respostas são pensadas e é feita a verificação do estado de congruência, equilíbrio entre os 2 hemisférios, por meio da observação da linguagem não verbal, quando elas indicam que já estão com a resposta na cabeça. Quando as respostas são elaboradas por escrito, faz-se a observação de como as pessoas estão dando as respostas no papel, fornecendo dados complementares para o entendimento do processo de reflexão, que envolve as funções superiores do cérebro. As perguntas que são feitas às pessoas fazem parte do que, em PNL, é denominado de outcome, no qual são feitas perguntas que ajudam na especificação do problema, dos resultados desejados e dos recursos necessários e disponíveis para que os resultados sejam alcançados. Os resultados positivos com a dança são surpreendentes, não apenas com quem estava dançando, mas até com outras pessoas ausentes que foram lembradas durante a dança. Caretas articuladas com o movimento das mãos, CAMM. Qualquer trabalho de modelagem de comportamentos de excelência deve ser o mais simples possível para ser fácil de ser reproduzido por qualquer pessoa. E apesar dos resultados positivos obtidos com a DRC, o cansaço mental que o exercício de preparação causava nas pessoas era evidente, especialmente para as não escolarizadas ou com pouca escolarização. Então, tornou-se necessário incorporar a estratégia de acesso à intuição dos modelos de excelência com uma nova roupagem. Por isso, foi pensada uma técnica terapêutica de curtíssima duração, baseada no modelo de excelência dos agentes não convencionais de cura, o caretas articuladas com o movimento das mãos, ou CAMM. As etapas do CAMM consistem nos seguintes passos. 1. Pense em algo que está trazendo preocupação ou alguma lembrança desagradável para você. 2. Encontre no corpo o local em que esse pensamento provoca impacto desagradável e sinta como ele se manifesta. 3. Faça por alguns minutos movimentos rápidos dos dedos, como se estivesse tocando piano no ar. Ao mesmo tempo, faça várias caretas envolvendo todos os músculos da face, bochecha, testa, olhos, da boca e da língua. 4. Teste. Retorne ao pensamento anterior e observe o que está diferente no local de impacto do corpo. O exercício deveria ser repetido pelo menos 3 vezes por dia, e todas as pessoas que se propuseram a fazê-lo sentiram-se mais aliviadas, relaxadas e com o impacto emocional diminuído. Havia uma relação grande entre as dificuldades emocionais com a falta de independência e flexibilidade dos dedos entre si, especialmente do polegar, assim como dos movimentos dos dedos articulados com os movimentos da face. Várias pessoas conseguiram mover os dedos, mas no momento em que realizavam as caretas, eles paralisavam. Para facilitar o processo, os movimentos foram sugeridos em etapas.
primeiramente fazendo uso do polegar, com a contração e expansão da boca e da língua, depois fazendo movimentos para cima, para baixo e para os lados com o nariz e depois com a testa. Os movimentos deveriam ser de contração e expansão, tanto para a frente quanto para a direita e esquerda. Depois, a pessoa juntava tudo num movimento único das mãos e da face. Os resultados individuais e coletivos foram surpreendentes nos casos em que as pessoas praticaram o exercício diariamente. Insights. As crenças e os sentimentos envolvidos no processo de cura garantem maior eficiência na cura, mas não são determinantes, já que pessoas céticas também podem ser curadas. Algumas pessoas têm a tendência de criar desculpas para cultivar sentimentos de hostilidade, raiva, ódio e vingança, que criam ansiedade e só fazem mal à saúde. Ao observar esse tipo de padrão linguístico em seus comportamentos, procure conversar com essas pessoas e dar sugestões para ajudá-las. Os promotores da saúde não cobram pelo seu trabalho, porque não há valor equivalente no plano espiritual. Elas aceitam receber ajuda, como forma de reconhecimento e de agradecimento. Mas a crença fundamental que sustenta essa dedicação ao outro é a ajuda voluntária, que é uma forma de retribuição a Deus pelo dom recebido. Neste livro, você aprendeu que os recursos da aplicação dos sistemas de representação mental são amplos e variados, e as técnicas da PNL podem ser combinadas com uma gama variada de estratégias, de acordo com as necessidades e possibilidades de processamento linguístico verbal e não verbal das pessoas. A meditação e a arte favorecem e muito a construção de pensamentos voltados à valorização da vida. Os testes das crenças servem para calibrar estados emocionais favoráveis ao estabelecimento de diálogos de trabalho ou de caráter interpessoal, observando o momento propício para oferecer ajuda, sabendo a receptividade, confiança e vontade de aprender do outro.